E aí, galerinha, prontos para mais uma aula? Hoje a gente vai abrir na página 370 do livro. Vamos falar sobre seres vivos e o ambiente. O que são seres vivos? A gente já aprendeu. Seres vivos são todos aqueles seres que nascem, crescem, respiram. O que nós podemos dizer que são seres vivos? Pessoas, animais, plantas, porque todos eles o quê? Nascem, crescem, respiram. Tudo isso são seres vivos. Ambientes. Ambientes são onde os seres vivos moram, vivem. Nós temos aí no livrinho, ó, o deserto, que é onde só tem areia. A floresta tropical, que é o quê? Uma floresta tropical, por quê? Porque faz calor. A savana. Onde que é a savana? Ó, vocês podem ver aí na fotinho. É onde tem o elefante, onde mora o elefante, a girafa. Essa é a savana. Nós temos o ambiente aquático, que é dentro das águas. Mas vamos ler aí o livrinho para conhecer melhor esses ambientes. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos continuar lendo aí a página 370. Os seres vivos e o ambiente. Observe as fotos e veja alguns tipos de seres vivos e ambientes. Olha aí, ó, o mar. O mar é um ambiente. Qual ser vivo que tem aí na imagem? A tartaruga, muito bem. A floresta é um ambiente. A geleia. Por que a geleia é um ambiente? Porque é onde tem gelo. Qual ser vivo que tem aí? Um pinguim. O deserto. Ó, o deserto é só areia, apesar de não ter nenhum ser vivo na imagem. Nós sabemos que os camelos vivem no deserto. A savana, ó, como que é a savana? Aí, ó, ela tem a vegetação bem baixinha e ela é plana, a gente consegue ver que ela é plana, ó, reta, parece até que não tem fim. E lá é onde mora o quê? Os elefantes, rinoceronte, a girafa e a floresta tropical. Lembra que a tia falou da floresta tropical, que é um lugar cheio de mata e bem quente, chove bastante. A gente vai aprender melhor sobre ela na frente. Vamos para a página 371? Grifem essa partezinha aí da página 171 que a tia vai ler. Os ambientes podem ser classificados em aquáticos e terrestres. É para grifar até aí. Continuando. Também podem variar conforme o clima, o tipo de solo e outras características. Assim, temos ambientes variados em nosso planeta. Neles vivem muitos seres vivos em constante relação entre si e com o espaço, pois é do ambiente que retiram seu alimento e é nele que crescem, desenvolvem-se e reproduzem-se. Então, o que é importante disso aí que a gente leu? Os ambientes podem ser aquáticos ou terrestres. O que quer dizer aquáticos? Da água. Então, os ambientes podem ser dentro da água ou terrestres, em cima da terra. Esses são os dois ambientes. E o ambiente, ele é muito importante, vocês leram? É onde o ser vivo nasce, cresce, se reproduz, ou seja, nascem mais seres vivos, sejam animais ou plantas. A aranha constrói a sua teia e captura insetos do ambiente para se alimentar. O panda alimenta-se de um tipo de bambu que só nasce no ambiente onde ele vive. Esse tipo de orquídea é uma planta pequena e, se crescesse no chão da floresta, não receberia a quantidade de luz de que precisa, por causa da sombra das árvores. Assim, ela cresce sobre os galhos das árvores, onde recebe mais luz. Nós vimos três seres vivos diferentes.
a orquídea, o panda e a aranha. Todos esses 3 seres vivos vivem em ambientes diferentes e cada um depende de uma coisa para viver no ambiente. A aranha, ela precisa de insetos para poder se alimentar. O panda precisa de bambu para poder se alimentar. E esse bambu só nasce no local onde é o ambiente que ele vive. E a orquídea ela precisa de sol, de luz. Então, se ela nascesse no chão, as árvores iam tapar e ela não ia conseguir crescer. Então, ela nasce no topo, perto do topo, no tronco da árvore. Ali ela consegue o quê? Pegar luz. São 3 seres vivos diferentes, vivendo em 3 ambientes diferentes, se alimentando de 3 coisas diferentes. Ó. A aranha se alimenta do inseto, o panda se alimenta do bambu e a orquídea se alimenta de luz e água. Os seres vivos podem ser de tamanhos variados. Há os bem pequenos, como as joaninhas, que podem ter de 1 a 10 milímetros, e outros muito grandes, como as girafas, que podem ter mais de 5 metros de altura. Há aqueles que, sem o auxílio de equipamentos especiais, não conseguimos ver, os chamados micro-organismos, como as bactérias e os vírus, com o auxílio de equipamentos que ampliam as imagens, os micro-organismos podem ser observados e estudados. Então, aí nós conseguimos ver que existem animais, seres vivos de todos os tamanhos. Existem aqueles que nós não podemos ver, que vivem na nossa pele, que vivem no ar que respiramos, são as bactérias. Eles são bem pequenininhos que a gente não consegue ver. Mas quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue ver. Por quê? Porque o microscópio aumenta muitas vezes. Existem seres vivos bem pequenininhos como a joaninha e existem seres vivos bem grandões como as girafas. Todos são seres vivos, todos têm um ambiente, cada um da sua forma diferente. Os seres vivos podem ser agrupados pelas semelhanças nas partes do corpo, pela maneira como obtêm o alimento do ambiente ou pelo modo como se reproduzem, entre outras características. Grifem a partir daí que eu vou ler, ó. Aqueles que têm características idênticas fazem parte da mesma espécie. Então, quando nós dizemos que os animais são da mesma espécie, quer dizer que eles têm características iguais, que eles são parecidos. Os seres humanos são de uma mesma espécie. As borboletas, como a gente está vendo na imagem, são da mesma espécie. Nós temos o que? Os felinos, que é uma espécie, são os gatos, os leões. Por quê? Porque eles são parecidos. As aves são da mesma espécie. Por quê? Porque elas voam, todas voam, então elas são da mesma espécie. Espécie quer dizer isso, que elas são parecidas de alguma forma. Como nem todos os ambientes são iguais, os seres vivos estão adaptados às condições que encontram no ambiente em que vivem. Por exemplo, o urso polar e o pinguim estão adaptados à vida em ambientes gelados, a Vitória régia aos locais de clima quente e com água, o dromedário ao clima seco e deserto. Cada animalzinho está adaptado ao seu ambiente. A gente não pode tirar um peixinho da água, que é o ambiente aquático, e colocar na terra, que é o ambiente terrestre. Ele não vai sobreviver. Da mesma forma que nós não podemos tirar um pinguim do clima de geleia e colocar no deserto, ele não vai sobreviver. Cada animal tem que viver no seu ambiente.
porque o seu ambiente já está adaptado para as suas condições. Na Terra existem milhões de espécies de seres vivos e nem todas o ser humano conhece. Muitas eles conhecem, mas muitas a gente ainda vai conhecer. Aí para a página 374. Lá na página 374 fala de ambientes naturais e ambientes transformados. O que são ambientes naturais? Ambientes naturais são aqueles que o ser humano não mexeu. Por um exemplo, a floresta, o mar aberto, o oceano. São ambientes onde o homem não fez ação, não transformou. E ambientes transformados é onde o ser humano transformou, por exemplo, o bairro, a cidade, o campo, porque antes o campo era só mato. O ser humano chegou e fez horta, fez plantação, botou o gado. Esses são ambientes transformados. Então, o que vocês têm que guardar na cabecinha de vocês? Ambiente natural não foi mexido pelo ser humano. Ambiente transformado foi mexido pelo ser humano. Vamos ler? Ambientes naturais e transformados. Ambientes naturais são aqueles que não passaram por nenhuma modificação feita pelos seres humanos. Outros ambientes são modificados pelos seres humanos por meio da construção de moradias, indústrias, estradas, plantações, pastos e etc. São os ambientes transformados. Lá embaixo. Atualmente, há maior atenção na realização de modificações nos ambientes, para que se possam evitar efeitos negativos. Essas modificações devem ser feitas com planejamento cuidadoso para diminuir os impactos ambientais, que podem ser ocasionados por devastações de florestas, morte de animais silvestres, produção de resíduos que provocam a poluição do ar e das águas e a produção de lixo. Antigamente, quando a gente queria transformar um ambiente, era só chegar e transformar, cada um fazia como queria. Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existem aves que moram apenas em um local e se a gente desmatar aquele local, aquelas aves vão morrer. A gente precisa tomar cuidado para não desmatar por conta da poluição do ar, por conta da poluição das águas. Então, hoje em dia, para a gente poder construir uma moradia, uma fábrica, uma plantação, a gente precisa da autorização de pessoas do governo, do meio ambiente, para que isso não prejudique a toda a população. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos para os exercícios?